Olá, bem-vindos ao nosso RecreioCast. 15 minutos de bate-papo sobre o universo da educação, comigo, Renata Dantas, e com a professora Cássia Lara. O tema do episódio de hoje é uma das soft skills mais importantes da atualidade. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ser ensinada e aprendida desde a infância. Estamos falando da liderança. Muitas vezes esse conceito é confundido com a gestão, mas na verdade não é bem este o caminho. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Renata. É uma alegria estar aqui com você. Sempre que chamar, estou à disposição. Já te chamei para todos, você sabe, você não está sabendo ainda, mas a gente vai seguir nesse caminho. Que coisa boa, né? Cássia, quando a gente fala de liderança, né, na sua visão, o que é ser líder? O que é a liderança? Renata, a liderança ela tem tudo a ver com o serviço. Eu acho que por isso que muito para nós, assim, que trabalhamos em instituição confessional católica, a gente sempre dá Jesus Cristo como o melhor exemplo de liderança, né? Uma liderança que é servidora. Então, para mim, liderança ela tem a ver com isso, com serviço, com uma entrega que você faz. E a liderança ela é a capacidade, a habilidade que a pessoa tem para mobilizar as pessoas, né? Para a entrega desse serviço que a gente está trabalhando em cima dele. Então, no nosso caso, o nosso serviço é a educação. Então, a gente tem uma liderança educacional. A liderança, então, não tem necessariamente uma ligação ao cargo que a pessoa ocupa. É mais uma forma de ação no ambiente em que ela está. É isso mesmo, Renata. Para mim, a liderança ela é uma competência, né? E esse conceito de competência que a gente tem na educação, a pessoa é competente quando ela mobiliza habilidades para fazer uma entrega, né? Então, a liderança, para mim, ela é uma competência. Essa mobilização, desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de pensar processos a longo prazo, de mobilizar as pessoas para essa entrega que se pretende fazer. Então, ela é uma competência que mobiliza diversas habilidades. Quando a gente fala de uma competência que mobiliza, de soft skills, porque até as gerações passadas, as instituições de ensino ensinavam o que a gente chama de hard skills, né, que são as técnicas, as práticas mesmo. De um tempo para cá, de uma década, um pouco mais se a gente parar para avaliar, vem se falando das soft skills, que são características pessoais, ensinadas ou não, muito ligadas à convivência com o outro, à convivência social, né, as emoções, a empatia, e a liderança entraria nesse rol de características, né? Na sua visão, alguns estudiosos acreditam que sim, outros não. A maioria acredita que ela pode ser ensinada e aprendida. Você acredita nisso desde a infância? Acredito sim, Renata. A liderança ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida. E nisso que você traz, né, esse preâmbulo que você traz, tem muito aí um pouco da gestão. Quando você fala, né, dessa técnica, para ser gestor precisa de muita técnica. Então, assim, a questão da gestão, ela está mais voltada para os processos, né? E a liderança, ela está mais voltada para as pessoas. Então, a pessoa, ela pode ser líder e pode ser gestora, né? E o gestor, nem sempre ele vai ser um líder, porque ele pode ser bom em dinamizar processos, mas ele não ter a competência para mobilizar as pessoas. Então, eu acredito que ela pode ser ensinada, que ela possa ser aprendida. E dentro da escola, a gente vai trazendo realidades, experiências para que as crianças e os adolescentes desenvolvam essa competência de liderar. Nós começamos pequenininho ali com os representantes de turma, né? E vamos aumentando aos poucos as possibilidades que eles têm de representar a sua classe diante da gestão da escola, da liderança que tem pedagógica da escola. Isso seria um caminho para se desenvolver um líder de amanhã? É um caminho para desenvolver o líder. Ele já exercita essas possibilidades, né? E com tudo aquilo que tem de consequências, inclusive, né? Então, ele vai aprendendo ali a responsabilidade
que precisa para esse cargo, para exercer essa tarefa, para exercer essa função, né? Porque ele não está representando a si só, ele está representando a sua equipe, a sua turma, no caso, né? Então, esse exercício de liderança é já uma experiência para o que ele vai encontrar fora da escola. Quando você fala assim, a liderança é para exercer a responsabilidade daquilo que ela pede, né? A responsabilidade da função que pede dela. E eu lembrei de uma frase aqui, perdão que eu não lembro aonde eu vi essa frase, mas eu achei muito interessante, que era assim, muitos querem ser líderes, mas poucos querem liderar. Como que você vê essa expressão? É porque a pessoa entende essa liderança como um lugar, como um cargo, né? Então fica com essa concepção assim de que para ser líder você tem que estar ocupando determinado cargo, e isso não é verdade, né? A liderança a pessoa exerce, seja em qualquer papel que ela estiver, né? A gente tem alunos que desenvolvem bem a liderança, a gente tem colaboradores em diversos níveis dentro da escola que desenvolvem muito bem a liderança. Então, independe do cargo, independe da função. Diferente também da gestão. Quando nós, principalmente na Rede Filhos de Jesus, nós falamos muito dessa educação integral, né, que desenvolve não só o conhecimento científico, mas essas habilidades, essas competências também. Então, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui com você. Peguei alguns atores do universo educacional, de dentro das escolas, e eu queria que você trouxesse para a gente, dentro do seu pensamento, dentro da pedagogia, como seria a liderança para aquele ator, para aquele espaço daquele ator. Então, por exemplo, quando você fala para mim, eu peço para você falar sobre o professor como líder. Como que você vê um professor líder? Um professor como líder é aquele que consegue mobilizar toda a sua turma, toda a sua classe para o processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor, ele, na verdade, ali ele vai ser um maestro, ele orquestra tudo, levando o protagonismo para os estudantes que estão ali sob sua responsabilidade. Essa é a liderança que se espera de um professor em sala de aula. Quando a gente fala sobre o estudante como líder? Primeiro, um líder de si mesmo. O professor também, né? Tem que ser um líder de si mesmo, porque professor não pode parar de estudar, né, Renata? Essa concepção dos tempos de aprendizagem hoje é mais ampla, né? A aprendizagem hoje é para a vida inteira. E quem está na escola, mais do que nunca, tem que trazer essa aprendizagem constante. Então, tanto o professor quanto o aluno, primeiro, um líder de si mesmo. E para o aluno, nessa perspectiva do aluno, trazer essa mobilização para aprender a aprender. Então, o aluno, nesse processo, enquanto protagonista, ele precisa compreender também o seu próprio processo de aprendizagem. Isso é um processo de liderança. Ele vai se auto-coordenar ali para entender a melhor forma de aprender e, a partir daí, ele desenvolver seu processo de aprendizagem. O gestor escolar ou coordenador de segmento como um líder, esse é um papel que deve ser difícil, né? É um papel difícil porque eu acho que é o mais complicado, assim, em alguns momentos na escola, porque o coordenador pedagógico, ele tem as demandas dos alunos, ele tem a demanda do professor e ele tem a demanda da família, né? Então, o coordenador, nesse papel de liderança, ele tem que estar trabalhando com essas três frentes, e ainda tem a gestão da equipe diretiva, então ainda tem que responder ao seu superior, né? Então é um processo de organização muito grande que precisa ter um coordenador pedagógico, né? Além de entender a sua equipe, de possibilitar meios para a sua equipe desenvolver bem o seu trabalho, porque um líder, eu entendo isso, o líder realmente ele é para servir, então o coordenador tem que mobilizar todo o processo para dar o suporte que o professor precisa para desenvolver bem o seu trabalho. Ele tem que se organizar com os planejamentos dos professores, com o atendimento das famílias, com a entrega, com a resposta que ele tem que dar para a equipe diretiva. Então, uma gestão de tempo também. A gestão da coordenação pedagógica dá um podcast só para falar de coordenação pedagógica. Quando a gente pega família,
a liderança na família, a família como um ente único. Como você vê? A família, ela é a primeira educadora, né? Então, a gente tem toda uma concepção que a criança traz para a escola que nasce ali da concepção que a família tem, né? Então, a família, ela precisa compreender também esse tempo, essa sociedade, os movimentos que a sociedade tem, para ela liderar bem os seus processos também em casa, para isso não explodir de alguma forma na escola, né? De concepções muito fragmentadas, distorcidas, mas a família, ela é a primeira educadora. Então, quando ela escolhe essa escola para o filho, ela tem que entregar ali a confiança nessa escola que ela escolheu, porque hoje em dia a gente está com situações conflitivas, né, em termos de sociedade, e a gente não pode deixar isso estragar o processo maravilhoso, tão lindo que acontece dentro da escola. Quando a gente fala dessa questão da liderança na família, a gente trabalha muito também essa parceria da família com a escola, né? Essa é fundamental, né? Quando eu escolho uma escola para o meu filho, eu vou ser parceira daquela escola o tempo todo. Mesmo que eu não concorde com algumas políticas da escola, eu escolhi, eu confiei. E eu fiz um contrato de prestação de serviços. Então eu vou ser parceira dessa escola o tempo todo. Porque a escola, ela também não tem condições nenhuma mesmo, de atender cada particularidade. A escola, ela está atendendo a uma comunidade educativa. E uma comunidade educativa imensa, né? A comunidade educativa, ela é composta pelos alunos, pelos educadores, pelas famílias, pelo entorno da escola. Então, quando a gente pensa que a escola tem que atender a toda essa comunidade, a gente tem que ter, enquanto pai, enquanto mãe, nós somos mães, né? Nós precisamos entender que a escola, ela não tem como atender caso a caso. Ela precisa ter um parâmetro mínimo para que essa comunidade educativa tenha uma boa convivência. E é interessante quando você traz essa questão do olhar para o todo, né? O olhar, ele não pode ser individualizado, ele tem que ser para o todo, mas ao mesmo tempo nós estamos falando, muito o que o autor Odinei Balbinier fala da unicidade na multiplicidade. Na multiplicidade, exatamente. Então, quando a gente pensa em todas essas vozes, e a gente trabalha a liderança, nós estamos falando menos de autoridade e mais de influência e diálogo. Exatamente, é mais de influência e diálogo, né? A gente precisa tirar essa ideia e essa prática que tem acontecido de um diálogo muito belicoso dentro da escola. A escola não é esse lugar. A escola não está para esse lugar, né? Então a gente precisa entender que é um lugar de diálogo, de debate de ideias e de acolhimento, né? Acolhimento à diversidade, porque é uma mini sociedade, mas se a sociedade ela pode ser diferente, a gente pode construir um ser humano diferente, como você disse, né, com competência, habilidade, atitudes, valores, com espiritualidade. Esse universo é que vai conseguir trazer essa concepção de uma sociedade melhor e daí partir para fora dos muros, né, levar isso para fora. Então, o diálogo ele é fundamental. E o discurso dentro da escola vai ser sempre no viés positivo e restaurativo. Não é espaço de conflito. E quando a gente trata a escola como uma mini-sociedade, é uma mini-sociedade. Mas é um espelho da sociedade ampliada. E se a gente quer mudar a sociedade ampliada ou construir uma sociedade ampliada mais justa, nada começa melhor do que mínimo. Começar na mini-sociedade. Isso, a gente começa localmente, né? Hoje a gente tem o conceito da localização, né? A gente começa, muitas vezes, quando a gente vai pensar na ecologia integral, na emergência climática, a gente pensa que tudo que a gente faz ali no pequenininho é pouco, não vai ter impacto, né? Mas a gente pensa local para ter o reflexo global, e a gente vai pensar na escola como essa comunidade, né? Que a gente age ali localmente, cuida dessas pessoas, da construção da identidade toda dessas pessoas, para a gente ter um reflexo comunitário, e a partir daí a gente mudar mentalidades. Então, vou puxar essa construção da identidade das pessoas.
internas, né? A liderança aí é um pensamento meu, não sei se você concorda, como você vê isso, quando a gente trata a liderança muito mais como influência, menos autoridade, mais como influência, nós podemos dizer que nós temos dentro de uma sala de aula, por exemplo, vários líderes e pessoas líderes em pontos diferentes. Então, eu tenho a Cássia, por exemplo, que eu vejo como uma liderança frente a algum tema, algum assunto, alguma situação, mas eu tenho uma outra pessoa que seria uma liderança em outro assunto, e assim a gente consegue desenvolver, né, vários talentos e vários dons de forma personalizadora e integral, né? Isso também pode ser uma visão de liderança, né? Com certeza, Renata, e isso que eu digo da diversidade, sabe? Cada um, como você mesmo expressou, cada um com seus dons, com seus talentos, e é a soma deles que vai trazer essa riqueza, né? Essa riqueza cultural de conhecimento que a gente tem hoje. E o papel do professor nessa construção enquanto líder, ele vai mobilizar toda essa riqueza, né? Então, o professor ali exercendo seu papel de liderança, como dentro da sala de aula, ele vai mobilizar toda essa riqueza, todos esses dons para a partilha, né? Sempre um contribuindo com o outro para o bem maior. E ele precisa ter essa sensibilidade de perceber também esses Precisa. Esses O professor, dons, né? o professor, muitas vezes a gente acha que o professor fica muito acuado, né? Mas não é a questão de acuar o professor. O professor é uma posição assim, de uma riqueza, de tanta possibilidade, uma multiplicidade. Então, precisa ser uma pessoa que tenha a sensibilidade para perceber, né, os dons de cada um, as dificuldades de cada um, e assim dar na justa medida o que cada um precisa, né? Cássia, como eu gosto de encerrar qualquer tema que a gente trabalha aqui, trazendo para a nossa rede, né? Dentro dos nossos projetos, processos pedagógicos, quais você traria assim, como exemplos que são utilizados na construção dessas habilidades e competências de liderança? Hoje nós temos o representante de turma, mas o representante de turma não é só aquele porta-voz, sabe, Renata? A gente tem uma preparação para esses alunos que são indicados aí por seus pares como lideranças para representá-los. Então a gente tem todo um processo de preparação, de diálogo, inclusive palestras sobre liderança para essa turminha aí que vai exercendo esse papel dentro da escola, né? E o nosso desejo é, à medida que isso vem amadurecendo, que a gente possa constituir os grêmios estudantis, né? Como o grêmio como uma força de liderança, de representação da voz dos nossos estudantes dentro das nossas escolas. E como esse espaço de diálogo, né? De debate junto com a escola, para a gente construir sempre o melhor para a comunidade educativa. Cássia, a gente trabalha muito a educação como a construção do futuro, né? A gente sabe que essas gerações que estão sendo educadas agora são as gerações que vão construir o futuro do país, da sociedade. E a liderança, os cargos de liderança, sejam eles cargos oficiais ou não, essa liderança precisa ter algumas habilidades, né? Pensando só em algumas, assim, oratória, conhecimento, trabalhar em equipe, empatia, isso. Nós temos projetos também voltados para essa área, né? Eu pensei que eu vi alguns na última revista que a gente publicou da Revista em Rede, a Miniono, né? Visita às vezes em ambientes legislativos para conhecer o funcionamento. Como que esses projetos funcionam? Exatamente, eles funcionam com a possibilidade de simulação de como acontecem esses processos, né? Um processo, por exemplo, da Miniono, olha que exercício de empatia, que exercício de altruísmo, né? Precisa ter ali para você representar um país, as concepções daquele país, você se despoja das suas crenças para representar as crenças de um país que você foi sorteado ali para representar, né? Então é um exercício muito intenso. E também na Miniono
tem a comunicação, também tem aqueles que vão representar a comunicação, o jornalismo, né? Essa liberdade que a sociedade precisa de exercer e de levar a informação correta, informação imparcial, né? Então, todo esse exercício, ele é uma representação que leva para preparar o nosso jovem para a vida. Então, é muito mais do que preparar para a sala de aula, a gente está preparando para a vida, para habilidades de resolução de problemas, resolução de conflitos, trabalho em equipe, a empatia, habilidades que quando você fala assim desse futuro, o futuro para nós ele já começou. O futuro começou ontem. Então hoje a gente tem um desafio muito grande de preparar as nossas crianças e jovens para um futuro que está em mudança constante e acelerada. Né? Então, a única certeza que a gente tem é que a mudança vai acontecer. E vai acontecer de forma muito rápida. Já está acontecendo. Né? Então, nós temos que preparar os nossos jovens para essa realidade. Resolução de problemas, resolução de conflitos, criatividade, empatia, trabalhar juntos. São habilidades diferentes daquelas que em outro tempo nós precisamos, nossos pais precisaram. E a gente não pode deixar de trazer aqui também, né, Cássia, quando a gente fala desse altruísmo, desse olhar para o outro, sair de si e ir para o outro, dessa escuta ativa às necessidades do outro e entender o outro, a gente não pode deixar de lado também o trabalho realizado pelas nossas pastorais, né? A gente sabe que tem ali muito voluntariado, apresentação das dificuldades de outras realidades, né? Como que isso funciona? A pastoral, hoje, a gente não pode ver a pastoral como um setor da escola. A pastoral, nesse tempo que a gente vive hoje, mais do que nunca, a gente precisa viver a pastoralidade na escola inteira. Né? Então, esse olhar. A proposta da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, Renata, para a Educação Infantil, ela já começa nesse desenho eu, nós e os outros. Então a criança ela já vai aprendendo a partir dessa construção, eu, nós e os outros. E a pastoral, todo esse processo de preparação para a fé, na fé, e com esse envolvimento na sociedade, nas realidades, a gente passa pela pastoral transformando essa pastoralidade, esse ambiente de uma escola que evangeliza educando para ações concretas. Aí a gente cita ações como essas que você trouxe, né, do voluntariado, de estágio social, de visita a instituições, de conhecer realidades diferentes daquela que são as nossas realidades. E a pastoral é essa porta para esse universo, para a gente ter esse encontro, né? Hoje a gente fala muito da sinodalidade, da cultura do encontro. Então a pastoral ela vai possibilitar esse encontro com o diferente, com o outro, para a gente pensar através dessas vivências, dessas experiências pastorais também, na construção de um novo humanismo para um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno. É Pacto Educativo Global, Renata. Muito obrigada, Cássia, mais uma vez. Disponha. Até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada. Para você que esteve conosco, obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Um abraço, até o próximo episódio.